oração, de meu momento de contato, de intimidade com o Senhor, fala um trecho fantástico, né? O véu que separava já não separa mais. Ou seja, aquilo que nos distanciava de Deus foi rasgado. A Bíblia diz que no momento da crucificação de Jesus, o véu se rasgou de alto a baixo. Há alguns entendimentos em relação à espessura do véu. Diz que ele possuía aproximadamente aí 26 centímetros de espessura, né? Algo assim, possível de se rasgar, né? Precisaria-se de muitas juntas de bois para poder rasgar aquele véu naquela época. E diz a Bíblia que no momento da crucificação de Jesus, o véu se rasgou sozinho, de alto a baixo, né? Aquilo que nos separava da entrada do Santo dos Santos, ou seja, aquilo que nos separava da presença de Deus, não separa mais, né? O véu se rasgou. Embora muitos ainda queiram costurar o véu, né? Trazer um legalismo, uma observação da lei, existe diferença entre lei e os mandamentos do Senhor, né? Os preceitos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Diferente daquela lei, aquela lei cívica que foi dada para o povo de Israel. Mas enfim, o que importa é que esse véu foi rasgado. Hoje eu e você temos acesso direto ao Pai. Temos acesso direto ao trono do Pai, ao Santo dos Santos, por intermédio de Jesus. É Ele que nos permite esse acesso. Então, essa música fala muito comigo, justamente porque demonstra aquilo que Jesus veio fazer, né? Veio rasgar o véu, veio nos libertar dessa escravidão, do pecado e nos dar acesso direto ao trono do Pai. Mas nessa manhã eu quero... até no primeiro vídeo eu tinha colocado aqui no título, no Instagram, mas não sei o que aconteceu, ele fechou sozinho aqui. Mas hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia que se comemora no Brasil, até pela Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje é o dia da Bíblia, né? E esse livro é muito importante, porque foi a forma como Deus falou aos homens. Ou seja, Deus falou na língua dos homens. Deus falou na nossa língua. Deus falou conosco por intermédio desta palavra. Esses dias eu trouxe rapidamente aqui o que Jesus era em cada livro, né? Mas antes de falar, porque hoje, como é uma live especial para o Dia da Bíblia, eu vou falar dos 66 livros aqui rapidamente. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, Paulo fala a Timóteo o seguinte... deixa eu dar um bom dia aqui, o pessoal que está chegando, acenando aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, esse é um dos objetivos das Escrituras, né? Deus falou na nossa língua. Deus falou por intermédio de profetas. Deus falou por intermédio de mais de 40 homens que foram divinamente inspirados por Deus. Então a Bíblia, ela é um livro de inspiração verbal e plenária. Ou seja, toda a inspiração foi plena por parte do Espírito Santo. E as palavras foram dadas aos profetas, aos autores, aos apóstolos, aos evangelistas que escreveram essas palavras. Então, essa é a forma que nós cremos, né? Não que há apenas textos aqui que foram inspirados, outros não. Embora muitos textos sejam narrativas, todos eles foram inspirados, né, para que eu e você hoje tivéssemos acesso à palavra de Deus. O que é interessante nós entendermos é que existem dois tipos de texto, né? Existe o texto crítico e o texto receptus, né? A nossa Bíblia hoje, Almeida Revista
corrigida, Almeida Revista Atualizada, essa Thompson e Almeida Edição Contemporânea Revisada, Nova Almeida Atualizada, a nova versão da linguagem de hoje, todas elas são versões, traduções que vieram do texto crítico, ou seja, não é aquele texto principal, né, de quem escreveu o manuscrito da Bíblia, né? Moisés, Davi, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Nós não temos esse texto. Esse texto, que é o chamado, é o texto receptus ou texto recebido, né? São aquelas impressões em grego, principalmente, do texto original. Então, a Bíblia que chegou até nós, ela é cópia, né, dos textos recebidos, e nós chamamos de texto crítico, que é o texto que foi sendo trabalhado na sua tradução para chegar mais próximo do texto original. O que importa é que a Bíblia ela se traduz, né? A gente diz dentro das características da palavra de Deus que as escrituras interpretam a própria escritura, ou seja, ela se complementa, ela traz essa confirmação do texto, né? A partir do momento em que a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus, né? Numa dessas lives da semana aqui eu falei, né, sobre que Cristo era o tema central da Bíblia, e me pediram para que eu passasse, tem uma lista longa, porque são 66 livros, né? Porque é interessante, porque Jesus é o tema de cada um desses livros, né? A gente hoje é o dia da Bíblia, né? Muitas igrejas, embora já suspenderam seus cultos presenciais, estão com cultos online, muito se comemora, né, o dia da Bíblia, tem a semana da Bíblia, tem o monumento da Bíblia, né? Mas isso mostra que a gente tem a nossa fé alicerçada neste livro, nesta palavra. Ela é a base, né, da nossa fé. E daí, olha que interessante, né? Por que Jesus é o centro de cada livro? Nós sabemos que Gênesis houve a questão da criação e da queda. Então, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. É a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro da Páscoa, da libertação da Páscoa do povo do Egito. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Levítico vai falar de todo o serviço de sacrifício pelos pecados, né? Então, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta de Deus. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o parente, ele é o parente remidor, né? Aquele que remiu, né, Ruth, né, que trouxe de volta a ela a vida da sociedade, trouxe de volta a esperança para Ruth, então ele é o nosso parente. Em 1 Samuel, a nossa vitória. Em 2 Samuel, o descendente de Davi. Em 1 Reis, o doador da sabedoria. Em 2 Reis, o rei dos reis. Em 1 Crônicas, o rei de Deus. Em 2 Crônicas, o que faz aliança. Em Esdras, o nosso auxílio. Em Neemias, o nosso ajudador. Em Esther, o nosso Mardoqueu. Em Jó, o nosso Redentor vivo. Em Salmos, o guarda de Israel. Em Provérbios, a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, o alvo verdadeiro. Em Provérbios, já falei, Eclesiastes, o alvo verdadeiro. Em Cantares, o amado. Em Isaías, o profeta sofredor. Em Jeremias, a nossa justiça. Em Lamentações, o varão de Deus. Em Ezequiel, o pregador mal recebido. Em Daniel, o rei eterno. Em Oséias, o que liga as feridas. Em Joel, o que habita em Sião. Em Amós, o teu Deus, ó Israel. Em Obadias, o Senhor no seu reino. Em Jonas, o profeta ressuscitado. Em Miqueias, o nascido em Belém. Em Naum, o que leva as boas novas. Em Abacuque, o Senhor no seu santo templo. Em Sofonias, o Senhor que está no meio de ti. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, o preço do cordeiro. Em Malaquias, o sol da justiça. Olha que coisa mais linda, né? Todo o Antigo Testamento, Jesus é a chave
hermenêutica. Tudo era sombra apontando para o Redentor. Todo o Antigo Testamento sombra para aquele Messias que viria para resgatar a humanidade, para ser o plano perfeito de Deus, para que esse véu da música que nós escutamos, esse véu se arrebentasse, se rasgasse, porque hoje eu e você temos livre acesso ao trono da graça por intermédio de Jesus e só Jesus. A Bíblia vai dizer que não há outro mediador entre os homens e Deus. Somente Jesus é o mediador. E para finalizar aqui, vamos para o Novo Testamento, Em Mateus, ele é o rei Messias. Em Marcos, o servo de Deus. Em Lucas, o filho do homem. Em João, o filho de Deus. Atos, o doador do Espírito Santo. Romanos, aquele que nos torna justos aos olhos da lei. 1 Coríntios, as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, a graça de Deus. Gálatas, o verdadeiro evangelho. Efésios, toda a armadura de Deus. Filipenses, o que supra as necessidades. Em Colossenses, o cabeça da igreja. 1 Tessalonicenses, o vingador de todas as coisas. 2 Tessalonicenses, Jesus é o fiel protetor. Em 1 Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens. Olha só. Em 2 Timóteo, o Senhor e justo juiz. Em Tito, a graça salvadora de todos os homens. Em Filemão, o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, a pedra principal. Em 2 Pedro, o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no seu reino. Em 1 João, aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia, Em 2 João, a fonte da verdadeira doutrina. Em 3ª carta de João, o nome que garante a vitória. Em Judas, o único soberano e Senhor. Em Apocalipse, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Então Jesus é a chave de toda a interpretação da Bíblia, de toda a hermenêutica. E que nesse dia que a gente comemora o dia da Bíblia, você possa colocar no seu propósito, o ano já está findando, de você fazer um plano de leitura diária. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela tem 1189 capítulos, ou seja, em 300 dias, se você ler 4 capítulos por ano, 4 capítulos por dia, você lerá a Bíblia em 300 dias, ou seja, em um ano você consegue ler toda a Bíblia lendo apenas 4 capítulos. E a Bíblia vai nos alimentar, a partir do momento em que você lê, você vai conhecer e o Espírito Santo vai falar com você. Então, por isso da importância da Bíblia fazer parte da nossa vida diária, assim como um pão, como um café que você toma logo cedo, como o almoço, que você almoça, a Bíblia tem que fazer parte da tua alimentação diária, da tua alimentação espiritual. Amém? Que você possa nesse dia, se você não tem o costume de ler a Bíblia, abra a Bíblia, leia, pega lá alguns salmos para ler, mas faça da Bíblia um hábito, eu digo, não basta apenas termos um dia da Bíblia, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, é no segundo domingo de dezembro, então é hoje, e isso começou a ser comemorado lá em 1850, irmãos, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos, então, mas a primeira manifestação pública da Sociedade Bíblica do Brasil foi em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Então, desde lá, se comemora no segundo domingo de dezembro o dia da Bíblia, o dia desse livro tão maravilhoso, onde Deus falou conosco, Deus falou na nossa língua e nós só precisamos dele. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé, regra total de fé. Amém? Vamos ver ali o que diz a Gisele. Leio diariamente, me sinto alimentada com a palavra. E quanto mais leio, mais quero aprender. É isso aí.
A Bíblia é isso, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais você se alimenta dela, mais contato você quer com ela, mais você quer aprender dela, mais você quer mergulhar nesses conhecimentos do próprio Senhor, né? Que são insondáveis. A Bíblia diz que Ele é o centro de todo conhecimento. Amém? Um abraço para o Felipe, para a Elis, para a Ceci, para a Ivânia, para o Eduardo, para a Daniela, né? Para o Vinícius, Gisele, para a Ana, para o Éder que entrou aqui agora, pelo Facebook, deixa eu ver, o Márcio está lá também. Um abraço a todos, né? Então que nesse dia que se comemora o Dia da Bíblia, que você possa abrir a palavra na sua casa, né? Sente com a sua família, leia um texto da Bíblia junto com a sua família, medite nesse texto, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, né? Capaz de discernir o interior do homem, capaz de discernir os nossos mais íntimos desejos e pensamentos. Então a Bíblia, ela é poderosa porque ela é a palavra viva de Deus que chegou até nós. Amém? Um grande abraço e até amanhã, se o Senhor nosso Deus permitir. Um domingo abençoado a todos vocês. Compartilhe essa live aí com quem precisa ouvir essa palavra. Abraço a todos. Até lá.